E aí? Hoje a gente vai mergulhar num tema que, olha, dá o que falar. O que será que a educação formal, a faculdade, acaba deixando de fora quando o assunto é construir riqueza? Vamos dar uma olhada no que as fontes dizem sobre aquele currículo que não está na sala de aula. Bom, vamos direto ao ponto com essa pergunta que é a chave de tudo. A faculdade é sensacional, né? Prepara para uma carreira, para se tornar um especialista, mas será que ela ensina a gente a pensar e a agir como alguém que constrói um patrimônio de verdade? A análise de hoje sugere que existe uma lacuna bem grande aí. Então, esse aqui é o nosso roteiro de hoje. Primeiro, vamos ver o que a faculdade esquece. Depois, a gente mergulha no jogo interno da mentalidade. Em seguida, descobrimos quais são as habilidades essenciais que ficam fora do currículo. Aí, vamos entender o dinheiro de verdade. E, por fim, a gente discute qual é o próximo passo nessa jornada. Para começar, vamos pensar o seguinte: a educação formal nos prepara para papéis específicos na sociedade, né? Geralmente como funcionários ou especialistas. O problema, segundo as fontes que a gente analisou, é que a construção de riqueza de verdade se apoia em pilares que são quase sempre ignorados nesse processo. Essa imagem aqui ilustra a diferença de um jeito brilhante, usando uma ideia bem conhecida, que é o quadrante de fluxo de caixa. Basicamente, a faculdade nos treina para o lado esquerdo, ser um empregado ou um autônomo. Aqui, o foco é trocar tempo por dinheiro. Já a verdadeira riqueza, segundo as fontes, é construída do lado direito, como dono de negócio ou investidor, que é onde se criam sistemas que fazem o dinheiro trabalhar por si só. Beleza, agora a gente começa a entrar na solução. E vamos começar pelo que talvez seja o mais importante de tudo, o nosso jogo interno. A faculdade ensina o como fazer, mas raramente aborda o quem a gente precisa se tornar. A nossa mentalidade, o nosso termostato financeiro, é o que define o teto do nosso sucesso. E a primeira grande virada de chave na mentalidade está aqui, na percepção de controle. De um lado, a gente tem a crença de que cada um cria a própria vida financeira, com responsabilidade. Do outro, a mentalidade de vítima, onde o sucesso ou fracasso dependem de fatores externos, da sorte, do governo, de qualquer coisa menos de si. E essa mentalidade se reflete totalmente no foco. Enquanto uma mente programada para a riqueza está o tempo todo procurando por oportunidades, por potencial de crescimento, a outra fica paralisada pelos obstáculos e pelo medo de perder. E vamos combinar, o sistema educacional, que pune o erro, muitas vezes acaba reforçando esse medo. Agora, se liga nesse princípio que é muito poderoso. A remuneração de uma pessoa é proporcional ao valor que ela entrega ao mercado. Pensar grande significa se perguntar: como eu posso impactar a vida de milhões de pessoas? Já pensar pequeno é se limitar pelo medo do fracasso ou por não se sentir bom o suficiente, algo que a competição acadêmica às vezes pode até alimentar. Isso aqui é um clássico. A mentalidade de abundância acredita que tem mais do que o suficiente para todo mundo. O sucesso de um não impede o sucesso do outro, sabe? Já a mentalidade de escassez vê o mundo como um jogo de soma zero, um bolo com um tamanho fixo, onde para alguém ganhar um pedaço maior, o outro precisa perder. Ok, já falamos da mentalidade, agora vamos para a prática, para a mão na massa. Existem habilidades que são cruciais para o sucesso financeiro e que raramente aparecem num currículo de faculdade. São as habilidades do mundo real. Qual será que é a habilidade número 1, a mais poderosa de todas, no mundo dos negócios? Pois é a habilidade de vender. E calma, não é só sobre vender um produto. É sobre vender ideias, se vender numa entrevista de emprego, negociar um aumento e, o mais importante, aprender a vender força a gente a superar o medo da rejeição, que é uma das maiores barreiras para o nosso crescimento pessoal e profissional. A faculdade é ótima em ensinar a gente a ser gerente, como otimizar processos, controlar orçamentos, ou seja, fazer as coisas do jeito certo. Mas a riqueza é construída com liderança, que é a arte de inspirar uma visão, de unir pessoas em torno de um objetivo. É sobre fazer as coisas certas, e são duas coisas muito diferentes. Essa citação aqui resume uma ideia central, e é bem forte. O sistema educacional nos prepara para a gente ser uma peça numa rede que já existe. A mentalidade de riqueza, por outro lado, está focada em construir a própria rede, o próprio sistema. E aqui vai uma aula de inteligência financeira na prática. Não se trata do quão inteligente uma pessoa é academicamente, mas de como ela se comporta. Controlar o ego, adiar a gratificação e ter disciplina são muito mais importantes do que um diploma de uma universidade famosa. E chegamos na nossa última matéria que a faculdade não ensina:
a verdadeira natureza do dinheiro. Se a gente pensar na riqueza como um jogo, é preciso entender as regras fundamentais de como ele funciona. É a física da coisa. O ponto crucial de tudo se resume a duas definições bem simples. A primeira é a de ativo, de uma forma bem direta e poderosa. Ativo é qualquer coisa que coloque dinheiro no seu bolso. Simples assim. E do outro lado, claro, temos o passivo, que é o oposto. Qualquer coisa que gera despesa, que tira dinheiro do seu bolso. A simplicidade dessa diferença esconde a lição financeira mais importante que a maioria das pessoas, infelizmente, nunca aprende. E aqui está a aplicação prática que muda tudo. O jogo da riqueza é focado em usar a renda para comprar ou criar ativos. Já o jogo da classe média, muitas vezes, é usar a renda para adquirir passivos que são confundidos com ativos, tipo um carro caro ou até a casa própria, que gera despesas constantes. Isso nos leva a duas filosofias de vida, dois caminhos bem diferentes. O primeiro, ensinado pelo sistema tradicional, é trabalhar pelo dinheiro. O segundo, que é o caminho para a liberdade, é aprender a fazer o dinheiro trabalhar para a gente, através de ativos que geram o famoso rendimento passivo. E com isso, a gente chega na verdadeira definição de riqueza. E olha, não é um número na conta bancária, viu? Riqueza é tempo. Por quantos dias, meses ou anos os seus ativos podem sustentar o seu estilo de vida se a sua fonte de renda principal sumir hoje? Essa é a medida real. Então, depois de ver tudo isso, qual é a moral da história? O objetivo não é criticar a educação formal, de jeito nenhum. É, na verdade, reconhecer que ela é apenas uma parte da jornada. O próximo passo é cada um assumir o controle da própria educação financeira. Resumindo, a jornada contínua se baseia nesses 3 pilares que a gente viu aqui. Primeiro, trabalhar o jogo interno, a mentalidade. Segundo, desenvolver ativamente as habilidades do mundo real, como vendas e liderança. E terceiro, e talvez o mais importante, focar sempre na aquisição de ativos. E para a gente fechar, fica essa reflexão. Para muitos, a educação formal tem um ponto final claro, um diploma na parede. Já a educação financeira é um processo para a vida toda, que define o nosso futuro. A pergunta que fica no ar é: quando essa nova jornada realmente começa?